Como vai? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada, e hoje eu vim falar sobre um caso que está sendo muito discutido na mídia. É a situação do possível assassinato do menino Henri Borel. Ele, ao que tudo indica, teria sofrido sessões de tortura, agressões físicas e psicológicas por parte do padrasto, com o conhecimento da mãe. A gente fica ouvindo, né, a opinião das pessoas que obviamente não têm conhecimento jurídico, até porque não estudaram para isso, e algumas ficam falando que houve omissão por parte do pai da criança também, um engenheiro que tinha a guarda compartilhada e pegava mais a criança durante fim de semana, férias, esse tipo de coisa. E, segundo a imprensa, né, a criança já teria relatado para esse pai algumas situações de desconforto em relação à convivência com o padrasto, o vereador Dr. Jairinho, do Rio de Janeiro. Eu queria trazer para vocês aqui uma visão jurídica sobre isso. Todos nós lamentamos muito que isso tenha acontecido com essa criança, uma criança de 4 anos, linda, alegre, inteligente. Porém, eu não sei dizer se, com base naquelas informações que o pai detinha até aquele momento, se ele conseguiria, por exemplo, impedir o contato da criança com o padrasto. E por que eu estou falando isso? Porque, pelo que se fala, o que houve foram alguns relatos de um abraço apertado demais por parte do padrasto. Parece que a criança já teria também relatado que teria sofrido agressões, mas não deu detalhes, não havia provas. Havia sim uma ou outra marca no corpo, mas quem é mãe, quem é pai, talvez concorde comigo, as crianças se machucam. E quando não há nada assim extravagante numa ferida, num roxo, né? Uma marca roxa no corpo, não é razoável que a gente fique logo pensando que alguém agrediu, que alguém fez mal para o nosso filho. Crianças brincam com crianças, se mordem, se batem, né? Caem. Então isso aí, para a justiça, deveria haver alguma prova mais contundente desse tipo de tratamento que a criança estava recebendo dentro de casa. Eu me refiro às alegadas, né, agressões que ele vinha recebendo do padrasto. Então, vamos supor que fosse uma situação como essa que chegasse a mim. Infelizmente, eu como advogada, não sei se eu conseguiria impedir a morte dessa criança. Se o pai tem uma leve suspeita, como provavelmente era o que havia, né, em razão daqueles argumentos de que o padrasto abraça forte demais e ele já me bateu, mas não deu muito detalhe, né? Esse pai chegou a conversar com a mãe sobre isso, pelo que acompanho na imprensa, e também questionou a sogra, a ex-sogra, né? No caso, a avó materna da criança, se sabia alguma coisa sobre isso, e elas negaram, disseram que não, é invenção da criança, porque a gente também não pode esquecer que a gente está diante, né, nesse caso, de uma criança de 4 anos. E a verdade para uma criança de 4 anos, ela realmente se mistura muito com a fantasia. Por isso que numa situação como essa, se alguém chegasse para mim com aqueles elementos de informação que a gente sabe, né, hoje através da imprensa, que o pai do menino Henri Borel tinha naquele momento antes da morte, o que eu poderia falar para esse pai é, inicialmente, procurar um tratamento psicológico para essa criança, para poder tirar mais elementos de informação dessa criança. Porque o que havia ali não seria suficiente para convencer um juiz de afastar a criança da mãe e do padrasto. Observem que é uma situação diferente quando uma criança chega com o olho roxo, com o braço quebrado, ou mesmo com alguns hematomas mais agressivos, incomuns na rotina de uma criança normal.
Quando há realmente uma suspeita fundada de que essa criança esteja sofrendo agressão, a orientação que a gente dá é procurar a delegacia e registrar a ocorrência, porque lesão corporal, né, que são essas agressões, é crime, e como crime tem que ser tratado. Então, numa situação como essa, quando há pelo menos uma suspeita fundada, a gente orienta a ir à delegacia. Mas, nesse caso do Henri Borel, o que poderia ser feito? Diante da narrativa da criança, seria possível entrar com uma ação na vara de família, requerendo, por exemplo, a suspensão da visita ou a inversão de guarda. Nesse caso, como o lar de referência da criança era com a mãe, né, e havia aí a guarda compartilhada, pelo que eu entendi, teria que pedir a inversão desse lar de referência para que a criança passasse mais tempo com o pai e menos tempo na casa da mãe. Né? Em algumas situações a gente pode pedir também não a suspensão do direito de visita do genitor que está sendo acusado ou suspeito de maus tratos à criança, mas uma visita acompanhada de um parente, né? Para que essa criança não fique sozinha com o possível agressor. Não basta falar para o juiz que a criança relatou que está sendo maltratada, que está apanhando, que o tio Jairinho abraça forte demais. Isso, provavelmente, ainda que o pai tivesse levado para a justiça, não levaria a uma sentença ou a alguma determinação imediata, né, que são as decisões interlocutórias, com medidas liminares para impedir esse contato da criança com a mãe ou com o padrasto. Porque nessa situação aí não havia provas, havia leves indícios. E qual é o juiz que, com base em leves indícios, nada comprovado por exame de corpo de delito, nada disso, iria tirar a criança do convívio da mãe e do padrasto por conta de narrativas não muito sólidas de possíveis agressões? A gente observa também pelas notícias, né, que o padrasto, ele exercia uma influência na família, né, na mãe, nas pessoas que estavam dentro de casa, como babá, como empregada doméstica. Essas pessoas poderiam agir, porque elas sabem da situação, elas acompanham a situação. Mas aqui eu estou dizendo a situação do pai. Como que esse pai ia saber que essas agressões eram para valer, eram algo que poderia levar a criança à morte? Quem imaginaria isso? E da mesma forma que eu estou perguntando para você, você ia imaginar uma coisa dessa? Se você fosse juiz, você daria uma decisão mandando afastar o filho da mãe, o filho do padrasto, só por conta dessas poucas narrativas de situações de agressão? Antes de julgar o pai, eu não estou aqui para defender ele, na verdade, eu estou aqui até para dizer que na posição de advogada, eu talvez não conseguiria salvar essa criança. Não sei se alguns colegas que estejam me assistindo querem dar opinião a respeito disso, se vocês têm uma visão diferenciada em relação ao que eu estou expondo aqui, mas diante desse caso, eu percebo que a justiça é falha. Em várias situações a gente vê isso, mas nesse caso aí, principalmente, porque para conseguir proteger essa criança, o pai precisaria de provas, pelo menos um mínimo de provas. Ele não tinha. Por outro lado, vamos imaginar a situação que infelizmente acontece com frequência de um pai querer, quando eu digo pai, né, o pai ou a mãe, querer infernizar a vida do outro pai ou da outra mãe. Então, numa situação como essa, é muito mais comum que esse tipo de relatos não correspondam à realidade, porque muitas vezes ou algo muito pequeno é interpretado como algo muito grande, né? Ou então existe realmente uma fé, uma mentira por conta disso. Então os juízes também precisam se precaver. Eles precisam de elementos de prova para poder dar uma decisão. Eu lamento muito o que aconteceu com essa criança. Eu tenho um filho de 6 anos, como eu já mostrei aqui em outro vídeo. E assim, nós somos operadores do direito, mas também somos
humanos, né? Eu sou mãe e eu sinto a dor dessa família. Eu prefiro não tecer aqui minhas opiniões a respeito da mãe e do padrasto, porque nesse momento eu não tenho nenhum sentimento positivo em relação a essas pessoas. E eu acho que ficar falando mal aqui também não vai agregar grande coisa, porque infelizmente eu sou uma pessoa normal e eu faço sim juízo de valor, né? Eu acho que a sociedade já julgou e já condenou a mãe e o padrasto. Eu também não tô numa situação diferente disso aí, mas assim, eu vim aqui falar sobre a situação do pai. O pai poderia ter salvado a vida dessa criança? Algum advogado que tivesse entrado com uma ação poderia ter salvado a vida dessa criança? Um juiz que desse uma decisão poderia salvar também a vida dessa criança? Não sabemos. Provavelmente, pelo que eu vejo das notícias, o que o pai teria para relatar em juízo seria muito pouco para convencer um juiz a afastar essa criança do convívio da mãe e do padrasto, ok? Então era isso que eu tinha para falar sobre o assunto. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!